Bom, nesse espaço aqui do Nossa Economia dessa semana, vamos conversar com o Dr. Gustavo Bernardi, nosso parceiro aqui no nosso programa já há bastante tempo, e naturalmente com ele tratar das questões que dizem respeito ao mercado imobiliário. Dr. Gustavo Bernardi, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. As rescisões de contratos de compra e venda de imóveis estão crescendo aqui no Rio Grande do Sul. Que razões estão por trás disso? Na verdade, Silvio, estão crescendo no Brasil inteiro, né? Vou contar brevemente uma historiazinha de como é que foi esse mercado. Até 2014, né, esse mercado era pujante, né? Ou seja, nós estávamos vivendo lá em 2014 aquilo que a gente vive hoje, né? Grande volume de obras, grande volume de entrega de obras. Com a crise lá em 2014, entre o ano de 2014 e 2015, mais de 19 mil processos aportaram no Brasil inteiro pedindo a rescisão dos contratos de compra e venda. Como sempre, o direito é movido pelos interesses econômicos, né? No ano, a partir de 2014, 2015, começou a entrar as recuperações judiciais das construtoras, né? Muita obra parou no Brasil, muita obra parou no Brasil. Há uns 3 anos e meio atrás, preocupados com o volume de rescisões contratuais, se encaminhou um projeto de lei, que se tornou a lei número 13.786, que é a chamada Lei da Rescisão dos Imóveis. Então, nós temos um marco que diferencia completamente as rescisões de contratos assinados antes desta lei e depois dessa lei. Antes dessa lei, quando o Silvio queria rescindir o contrato de compra e venda, ele comunicava à construtora e a construtora era obrigada a devolver para ele tudo que ele pagou, com a correção monetária do que ele havia pago, etc, etc, né? Muitas vezes, dentro do processo, o juiz estabelecia uma multa ali de 10% a 20%. Depois dessa lei, mudou completamente a forma de rescindir os contratos. Os contratos assinados depois da Lei 13.786, de uns 3 anos e meio para cá, a pessoa que pede a rescisão de forma imotivada, a culpa não é da construtora, a culpa é dela, né? Não consegue mais pagar. Por livre e espontânea vontade dela. Por livre e espontânea vontade dela, ela perde 50% do que pagou, perde a comissão de corretagem que foi paga e só recebe o valor que pagou para a construtora depois que a construtora concluir o prédio e tirar o habite do prédio. Então, realmente ficou muito mais caro, muito mais difícil, muito mais desvantajoso hoje rescindir o contrato de compra e venda de imóvel. Recentemente, agora, o escritório foi consultado por uma jornalista do Estadão que estava fazendo uma matéria, né, que identificou, a FIPE identificou, um aumento muito grande nestes anos de 2020, 2021 e agora em 2022 das rescisões novamente, né? E daí nós fomos investigar isso, né? O que está acontecendo hoje para as pessoas pedirem a rescisão? Existem 2 fundamentos claros hoje para as pessoas pedirem a rescisão. Muitas vezes é o atraso, a demora na entrega da obra, ou seja, a construtora está demorando para entregar a obra, né? Mas na grande maioria das vezes o que a gente constata é que esses contratos que foram assinados há 2, 3 anos atrás, com uma taxa de juros do financiamento imobiliário lá embaixo, né? Nós chegamos a ter taxas aqui de 4,75%, hoje não conseguem fazer o financiamento ou porque perderam renda, ou seja, não se enquadra a sua renda mais naquele volume de recursos que precisa financiar, ou porque estão com cadastros negativos. Até perderam o emprego, né? Muitas pessoas perderam o emprego, passaram a ter dívidas, estão com dívida no cartão de crédito, enfim, crise econômica, né? Então, eu tenho um dado aqui que eu vou te trazer e é muito interessante, né? Veja só, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, identificou o seguinte: em 2019, houve 11,8% de rescisão em todos os contratos. Então, de cada 100, aproximadamente 12 faziam a rescisão. Em 2020, caiu um pouquinho, de cada 100, 11 faziam a rescisão. 2021, aumentou um pouquinho para 11,6%. Só que o que acontece é que o aumento nominal, ou seja, o número de processos em andamento, aumentou 35,1%, né? Levando a 19.050 processos no ano de 2021. Olha só que interessante, é muito processo, é muita ação de rescisão. Inclusive no Rio Grande do Sul. Inclusive no Rio Grande do Sul. Mais de 9 mil processos nós temos hoje no Rio Grande do Sul em andamento.
Então, é uma circunstância que tem que realmente prestar atenção. Acho que as pessoas têm que tomar uma decisão muito acurada, com muita análise, porque a perda econômica, se o seu contrato é posterior à Lei 13.786, é muito grande, você perde 50% do que pagou, vai receber só lá no final, quando a construção concluir, né? Se o seu contrato é anterior a 13.786, você recebe integralmente tudo o que recebeu. Então, você tem que pensar bem, consultar um colega e analisar se tem interesse em fazer a rescisão. Uma última questão que eu quero dizer, Silvio, é que quando esta rescisão é motivada pelo atraso na entrega da obra, né? Ou porque a obra foi entregue de forma diversa do que foi contratado, ou porque houve diferenças de acabamento, de memorial descritivo, você tem outras soluções para resolver o problema. Mas quando efetivamente há um atraso exagerado, via de regra superior a 6 meses na entrega do imóvel, você pode rescindir, a culpa não é sua, a culpa é da construtora, e nesse caso você tem direito de receber de volta tudo o que pagou, corrigido e com juros. Antes da lei. Como era antes dessa lei. Bom, uma boa notícia, né? Sempre tem boa notícia para o pessoal de Torres, né? Sim, estivemos em Torres ontem e Torres lançou o seu programa de regularização do IPTU. Nós já temos falado muito isso, né? Eu já disse que todas as cidades do Rio Grande do Sul vão se preocupar em fazer. Tivemos Porto Alegre, tivemos Eldorado, tivemos Gravataí. Torres está com descontos de até 50%. Novamente, entre ali no site da Prefeitura de Torres, mas esse programa de parcelamento já está em vigor. As pessoas, os moradores ou os veranistas, quem tem imóvel em Torres, já pode parcelar o IPTU que está em atraso. Muito bom. Uma bela notícia, uma boa semana e até semana que vem. Obrigado, Silvio.